Muito bem, nós estamos aqui de volta para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso da Bíblia. E nós estamos no 15º livro canônico, que é o livro de Esdras. Esdras é o retorno, os 6 primeiros capítulos é o retorno dos judeus sobre a liderança de Zorobabel. Esdras tem 10 capítulos, 280 versos. Na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias formavam um volume só. E agora nós então vamos para o capítulo 5 e 6. Esse capítulo 5 e 6 é a primeira sessão do livro de Esdras. Depois, capítulo 7 a 10 é a segunda sessão. E no capítulo 5 e 6, nós vamos ver que no capítulo 3, eles levantaram o altar, celebraram a festa dos tabernáculos. No capítulo 4, os samaritanos se levantaram e se opuseram à construção do templo. Eles só lançaram o alicerce do templo. E aí a obra do templo parou, por ordem do rei, ficou parada. E por anos ficou parada, não é? Até que Deus vai levantar o profeta Ageu e o profeta Zacarias para incentivar o povo a continuar a obra. A oposição dos samaritanos nesse retorno dos judeus, nós vemos que, por isso que nasce aquela rivalidade entre judeus e samaritanos. Quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, João 4, e a mulher diz, como sendo judeu, conversa comigo, samaritana, porque os judeus samaritanos falavam, a rivalidade vem aqui, de Esdras, capítulo 4. Vamos então, capítulo 5 e 6 do livro de Esdras. Esse livro é histórico, é o 10º livro histórico, que é a segunda parte do nosso Antigo Testamento. Primeira lei, depois 12 livros históricos, Esdras é o 10º, Neemias o 11º e Esther o 12º. Depois nós vamos entrar nos livros poéticos, amém? Vamos lá, capítulo 5 de Esdras. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta. Note que aqui faz a referência ao livro do profeta Ageu e Zacarias. Nós temos 6 livros pós-exílicos. Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus Israel, lhes profetizaram. Note que Deus vai levantar esses 2 profetas para encorajar os judeus a continuar a obra. Então se levantaram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Às vezes é preciso uma palavra profética de ânimo, quando as pessoas andam meio desanimadas em fazer a obra, e Deus levanta um profeta e encoraja o povo, traz a palavra do Senhor. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio. Então Tatenai vai vir a eles naquele tempo, não é? Nós vamos notar aqui no capítulo 5, verso de número 3, Tatenai significa dádiva, o nome dele, dádiva. Ele era governador do outro lado do rio. E também Setar-Bozenai. Setar-Bozenai significa estrela de esplendor. E os seus companheiros se perguntaram-lhes, né? E seus companheiros disseram assim, quem vos deu ordem para edificardes essa casa e restaurardes esse muro? Tá vendo? Esses 2 vão vir para se opor ao trabalho. A ordem vinha de Deus, né? Eles ouviram o profeta Ageu e Zacarias. Então, assim lhe dissemos, e quais são o nome dos homens que construíram esse edifício?
Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então respondeu por carta sobre isso. O rei Dario vai tomar conhecimento e aí ele vai responder. Cópia da carta que Tetanai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, né, os Afarsaquitas, e que estamos aquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que edifica com grandes pedras, e já a madeira está posta sobre as paredes. Note que eles já tinham colocado a madeira ali, né, os fundamentos. E essa obra apressadamente se faz e se adianta em suas mãos. Então, perguntamos aos anciões, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificar essa casa e restaurar esse muro? Demais disso, lhe perguntamos também pelos seus nomes, para todos declararmos, para que te pudéssemos escrever o nome dos homens que são entre os chefes. Então, eles queriam já escrever ao rei, denunciando. Note que nós temos uma carta no capítulo 4, que fez que parou a obra. Agora, no capítulo 5, outra carta, não é, desses homens tentando parar a obra. E essa resposta nos deram: nós somos servos dos deuses do céu e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Então eles não deram o nome de ninguém, apenas disseram: nós somos servos do Deus, estamos reedificando a casa, porque um grande rei, quem foi o grande rei? Salomão, havia edificado aquela casa. O grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Salomão vai ser conhecido sempre como o homem que construiu o primeiro templo, não é? Verso de número 12. Mas depois que nossos pais provocaram a Deus dos céus, aqui nós vamos ter o porquê a casa foi destruída. Ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o seu povo para Babilônia. Está vendo? É uma recordação da história, o que aconteceu, por que a casa foi destruída e por que os judeus foram parar na Babilônia. Porém, ao primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que essa casa de Deus se edificasse. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbassar, e a quem nomeou governador. Então eles vão mencionar que foi dado a esse homem, né, Sesbassar, foi dado a ele, a quem ele tinha sido nomeado governador da terra. Então, foi dado a ele, né, para que os utensílios do templo. Vamos então continuar, verso 15. E diz: toma esses utensílios, vai e leva ao templo que está em Jerusalém e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então essa era a ordem para edificar. Então veio dito a Sesbassar e pôs os fundamentos na casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros ao rei que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Essa carta, ela foi mais para confirmar o decreto do rei Ciro, se havia ou não a ordem. Note que apesar de eles falar
e dar o reporte ao rei, eles não acusaram os judeus de fazer nada, a não ser que eles estavam edificando, informaram o rei Dario e perguntaram, por acaso há mesmo esse edito, há essa ordem que o rei busque nos registros, né, do reino, para saber, nas crônicas, para saber se há essa ordem mesmo, esse edito. E o rei Dario vai confirmar a ordem. Esdras, capítulo de número 6. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metia os tesouros em Babilônia. Foram buscar, saber se havia essa ordem. E Aquematá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim. Agora vamos ver o memorial, o que esse memorial dizia, não é? Aí vai repetir o edito que foi dado no capítulo 1, verso 1, e também 2 Crônicas 36, 22 e 23. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu essa ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para um lugar que se ofereça sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados. Interessante, esse documento, rolo que foi achado, tinha até o projeto da altura da casa, 60 côvados, que representa 30 metros, a largura de 60 côvados da casa, como ela deveria ser edificada. Antes nós tínhamos o decreto, agora foi achado o documento, inclusive com a planta, ou com as dimensões, como a casa deveria ser edificada. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei, ou seja, o próprio rei havia mandado entregar o material para que a casa do Senhor fosse edificada. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Interessante, Nabucodonosor, quando havia tomado a cidade, destruiu o templo, levou o tesouro. Mas a ordem do rei era que tudo fosse devolvido. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é o Deus da restituição. Nós vemos como foi restituído, sabe? Não tem nada que o inimigo pegue do povo de Deus que mais tarde não é restituído. Aprendemos isso em Esdras, capítulo 6, verso 5, Deus da restituição, não é? Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros arfasaquitas, que estáis da além do rio, apartai-vos dali. Veio a ordem agora do rei Dario, para que eles não pusessem a mão, para que se apartasse dali, para que o povo pudesse concluir a obra da casa de Deus. Deixai-vos na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifique essa casa de Deus no seu lugar. Então a ordem do rei agora é clara. A casa deve ser edificada, ninguém deve interferir. Também por mim, agora o rei Dario vai fazer um decreto. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para que edifique a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a esses homens para que não sejam impedidos. Olha, Deus moveu o coração do rei, já tinha movido o coração de Ciro, agora de Dario. E ele ordena que se dê o tributo. Me faz lembrar a profecia de Ageu. O povo estava com poucos recursos, não é? E Ageu, quando profetizou, disse: assim diz o Senhor,
minha a prata e meu é o ouro. Então Deus proveu, Deus cumpriu a palavra que Ageu havia dado, quando os recursos eram pouco, movendo agora o coração de Dario para que prontamente desse a esses homens tudo o que eles necessitavam. Verso 9. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros para o holocausto, ao Deus do céu, até os animais, ele vai mandar entregar. E trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Esdras 6:9, nós vamos ver que aparece aqui 4 coisas importantes. Trigo, da onde se fazia o pão, sal, não é? Jesus disse, vós sois o sal da terra. Vinho, não é? E trigo se fazia o pão, e o vinho era da onde tirava-se da vinha, né? O vinho para beber. E é interessante, o trigo se fazia o pão, Jesus disse, esse pão é o meu corpo, não é? E o vinho, meu sangue. E o sal, Jesus disse, vós sois o sal da terra. E o azeite? O azeite é importante. O azeite tem a ver com a unção. Nós temos que ter aqui, ó, nesses 4 elementos, trigo, sal, vinho e azeite, nós vamos encontrar o que nós devemos realmente ser em Cristo, né? O pão, que é o pão, Jesus é tanto pão, quanto também a palavra de Deus é o pão, que é proveniente, é produto do trigo, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. O sal, nós temos que ser sal, vós sois o sal da terra. O vinho, nós temos que beber o cálice do Senhor. E o azeite nós temos que ter unção. Aqui dá uma mensagem boa para pregadores do evangelho, não é? Trigo, sal, vinho e azeite. Era o rito do sacerdote, que estão em Jerusalém, dê-se-lhe de dia em dia, para que não haja falta. Então não ia haver falta nem do trigo, nem do sal, nem do vinho, nem do azeite. Como é bom quando na nossa vida nós temos o pão da vida, que é produto do trigo, nós somos o sal da terra, nós temos o sangue de Jesus, que é verdadeiramente a bebida, e temos a unção do Espírito em nossas vidas. Amém? Esdras 6:9, lindo verso, dá uma mensagem linda. Para que se ofereça sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Ainda o rei Dario pediu que eles orassem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando, o pendurará nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Olha que coisa interessante, a crucificação, o ato de colocar alguém no madeiro, não era algo que vinha dos romanos, como muita gente erroneamente pensa, só os romanos. Os assírios também crucificavam, os persas também. Olha só a ordem do rei Dario, se alguém se opusesse, né, que arrancasse o madeiro da casa e levantava o tal homem, pendurava nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Era o decreto do rei, que todo homem que mudasse seu decreto deveria ser colocado no madeiro. Aqui aponta para Cristo, que foi para o madeiro por nós. O Deus, pois, que se fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar e para destruírem essa casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto e apressadamente se execute. Então, o rei constatou, o rei abriu seus tesouros, o rei mandou oferecer animais, mandou oferecer trigo, sal, vinho, azeite, mandou que se alguém alterasse o decreto dele, tirasse o madeiro,
fosse pendurado no madeiro e fizesse a casa uma montura. Esse verso é lindíssimo, Esdras 6:11. Acaba-se então o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador da além do rio, e Setar-Bozenai e seus companheiros, assim fizeram apressadamente, conforme o decreto do rei Dario. Eles não queriam ser posto no madeiro, né? Decidiram fazer. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Capítulo 5 começou com esses dois profetas, capítulo 6, 14, é mencionado os dois novamente. E edificar a casa e aperfeiçoaram, conforme o mandato de Deus Israel e conforme o mandato de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Note que eles vieram no ano 538. Começaram a edificar, aí mandou parar, não é? 2 anos depois já foi parado a obra, e aí eles ficaram quase que 16 anos sem fazer nada. Aí no ano 520 a.C., a obra deu recomeço e concluiu em torno do ano 516, alguns dizem ano 515. Mas a obra foi concluída, não é? Levou aproximadamente 6 ou um pouco mais de anos para concluir. 4 anos depois que recomeçaram, no ano 520, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se a casa, no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. Tá vendo? No 6º ano do rei Dario, acabou-se essa casa. E todos os filhos de Israel, e os sacerdotes, e o levita, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa com alegria. Não era como aquela que Salomão havia edificado, mas o material que eles tiveram e tudo, vão celebrar com alegria o término e a consagração da casa de Deus. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, bastante animais vão ser oferecidos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos. Normalmente quando vem o número 12, é um para cada tribo de Israel, mas aqui é só Judá e Benjamim, não é? Mas talvez eles mesmos ofereceram para as tribos que estavam espalhadas, 12 cabritos, por expiação do pecado de todo o Israel. Está vendo que não foi só por Judá, ofereceram pela expiação do pecado todo Israel. Então aqui os cabritos, número de 12, tem a ver com as tribos, apesar de as 10 tribos estar na dispersão. Segundo o número das tribos de Israel, que eram 12, não é? E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus. Essa ordem Davi havia decretado, que está em Jerusalém, conforme escrito no livro de Moisés. Né? O livro de Moisés e as turmas, conforme o rei Davi havia decretado. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. Aqui eles vão celebrar a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Acabaram e já celebraram a Páscoa. A Páscoa do ano 516 a.C., celebrada, consagrando o templo. Esse templo ficou conhecido como o Templo de Zorobabel, que é quem liderou a construção. Porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado, como se fosse um só homem. Para participar da Páscoa tinha que se purificar. E todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa. Que verso lindo, não é? 6:19, mataram o cordeiro da Páscoa. É interessante, capítulo 6, no verso 11, menciona o madeiro, ser pendurado no madeiro, e agora no verso 19, o cordeiro da Páscoa. É de uma forma tipológica, apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos sacerdotes, e para si mesmo.
ofereceram. Assim, verso 21, comeram a Páscoa, os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro. Que alegria, né? Agora sim, eles depois comeram a Páscoa, com todos os que com eles se apartavam da imundície das nações da terra, para buscar o Senhor Deus de Israel. Até os estrangeiros podiam participar, desde que eles tivessem purificado para a Páscoa. E celebraram a festa dos pães asmos. Os pães asmos era logo a sequência onde eles comiam por 7 dias pão sem fermento, para lembrar que eles saíram do Egito apressadamente. E celebraram a festa dos pães dos 7 dias com alegria. Olha como a alegria aqui repete algumas vezes no livro de Esdras. A alegria do Senhor é a nossa força, não é? Isso vai vir do livro de Neemias. Alegria, alegria, celebraram com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles. Não é? O rei da Assíria ficou a favor deles para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Ah, que maravilha! Com isso termina a primeira sessão do livro. Agora, entre o capítulo 6 e 7, vai passar quase que 60 anos para que então vai vir Esdras. O livro leva o nome de Esdras, mas Esdras só vai aparecer agora, do capítulo 7 ao 10, que vai falar desse escriba, sacerdote Esdras, tá bem? E isso vai vir o segundo edito no ano 458. Então, capítulo 1 a 6 é a primeira sessão do livro. Nós terminamos essa primeira sessão há 60 anos, depois do capítulo 6 até a chegada de Esdras. Isso se deu no ano 516, a Páscoa, consagração. Esdras vai chegar no ano 458, 457 em Jerusalém. Amém? Então volte para assistir a segunda sessão do livro, capítulo 7 até o 10. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Espero que você gostou de ver essa ilustração do madeiro, do cordeiro, que aponta, não é, para Jesus Cristo, nosso Salvador, e que Deus abençoe vocês grandemente. Se gostou, coloque o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar esse canal, para que mais pessoas aprendam das Escrituras. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini.